Pessoal, continuando nossa aulinha de triângulos, aí agora aplicando a trigonometria dentro dos triângulos, tem alguns exercícios que vai exigir os conhecimentos que a gente já teve anteriormente. Então, um exercício que aparece aí, lá nos exercícios dos adicionais, é o seguinte. Na figura a seguir, os componentes do segmento AB e AC são iguais. O comprimento do segmento BC é 1. Considerando essas informações, calcule CP. Então, ele dá um triângulo nesse formatinho aqui, ó. Aqui, vem pra cá. E aqui ele conecta aqui, ó. Aqui ele fala que é 30 graus. Aqui ele fala que são 45 graus. E aí ele chama aqui de A, aqui de B e aqui de C. E ele pede para a gente calcular aí o CP. Então, ele pede para a gente calcular isso daqui, ó. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício. Olha só, ele falou lá no exercício que tudo aqui, esse carinha aqui, é igual a esse carinha aqui. Se esses dois são iguais, significa que este ângulo é igual a este ângulo aqui. Como a somatória dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, se eu já tenho 30, sobram 150 para eu dividir em duas partes. Então fica 150 dividido por 2, que é igual a 75 graus. Então aqui nós temos 75 graus e tudo aqui também vai ser 75 graus. Só que se tudo é 75 graus e aqui é 45, esse pedacinho aqui, ó, sobra 30 graus. Ou seja, esse daqui é igual a esse. Se aqui é x, aqui também vai ser x. Mais uma coisinha que dá para a gente fazer nesse exercício. Tudo aqui eu vou chamar de y. Do outro lado, tudo vai ser y também. Se tudo é y, se eu achar esse carinha aqui, ó, o z, o y vai ser o z mais o x. Então isso aqui a gente pode usar. Mais uma outra coisa, o somatório desse com esse é o externo, é o 60 graus aqui, ó. Então esse com esse dá esse. Ou o somatório dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Professor, por que você está fazendo tudo isso? Ah, porque ele falou que o BC é igual a 1. Então eu posso fazer a lei dos senos nesse pedacinho. E se eu achar a lei dos senos desse pedacinho, eu acho o Z. E se eu achar o Z, eu acho o Y. Porque o Y vai ser o X mais Z. E aí eu posso aplicar a lei dos cossenos aqui, a lei dos senos nesse pedacinho aqui também. Porque olha só, se eu aplicar a lei dos senos desse pedacinho aqui, ó, sempre o oposto. Sempre o oposto. Ah, mais uma coisa. Aqui, ó, só pode ser 120 graus. Sempre o oposto, ó. Sempre o oposto. Se eu fizer y, que é esse carinha aqui, sobre o seno do 120. Seno do 120. Tem que ser igual o x dividido pelo seno de 30 graus. Então, ó, pedacinho a gente já tem. Se eu encontrar o y, eu encontro o x. E o y eu sei que é o z mais o x. Então, dá para a gente encontrar. Só que para eu encontrar o y, que vai ser o x mais o que eu encontrar aqui, eu vou ter que aplicar uma segunda lei aqui, ó, dos senos, que é esse com esse e esse com esse. E são ângulos notáveis. Então, a gente pode fazer o z sobre o seno de 45 graus igual o 1 dividido pelo seno, aqui ó, 1 dividido pelo seno de 60 graus. Pronto, esses dois aqui eu tenho, eu encontro o z. Se eu encontrar o z, eu somo com x. Então vamos fazer. Aqui vai ficar z sobre raiz de 2 sobre 2, que a gente tem que lembrar lá da nossa tabelinha. E aqui, 1 sobre seno de 60 é o raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Ó, o 2 eu posso cortar com 2. E esse carinha aqui eu jogo lá para cima multiplicando. Então, o z vai ser igual a raiz de 2 sobre raiz de 3. Dá até para a gente racionalizar. Se a gente quiser, ó, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Aí vai ficar o z igual a raiz de 6 sobre 3. Então, se a gente for fazer aqui, como aqui
é 6 raiz de 3, 6, raiz de 6 sobre 3. Então, tudo é 6 raiz de 6 sobre 3 mais x. Então, o y é igual a tudo isso. Então, a gente pode fazer a segunda lei dos senos. A gente pode fazer a segunda lei do seno, que vai ficar y sobre o seno de 120 graus vai ser igual ao x sobre o seno de 30 graus. O y nós temos aqui, ó, é o raiz de 6 sobre 3 mais x. Raiz de 6 sobre 3 mais x. Tudo isso sobre seno de 120 é igual ao seno de 60. E seno de 60 a gente sabe que é a raiz de 3 sobre 2. Por quê, professor? Porque são suplementares. O seno do suplementar é igual. Aí vai ficar x sobre meio. E agora o que a gente pode fazer? Corta esse carinha com esse cara e vai sobrar quem lá? Agora, ó, vou pegar esse cara aqui e jogar lá para cima multiplicando. Vai ficar raiz de 6 sobre 3 mais o x igual raiz de 3 vezes x. Joga o x para o lado de lá, com sinal trocado. Raiz de 6 sobre 3 igual raiz de 3 vezes x menos x. Coloca o x em evidência. Vai ser o raiz de 6 sobre 3 igual a raiz de 3 menos 1. Tudo isso vezes x. Aí eu pego todo mundo que está aqui e jogo lá para baixo, dividindo. Então vai ficar raiz de 6 sobre 3. E embaixo o raiz de 3 menos 1. Tudo isso igual ao x. Isso daqui eu posso racionalizar se eu quiser. Para racionalizar, nós vamos multiplicar pelo inverso. Então vai ficar em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1. Então multiplica em cima e embaixo pelo inverso. Aí vai ficar em cima, ó, distributivo. Faz a distributiva. Então vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 6, que eu vou colocar assim, ó. 3 vezes 6 numa raiz só, mais a raiz de 6. Aí embaixo fica o 3 vezes, abre parênteses. Esse carinha aqui, como é o produto da diferença, raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Fecha aqui. Aí eu posso cortar quadrado com a raiz e vai sobrar aqui. Passando o x aqui para outro papel, vai ficar assim, ó, x igual a raiz de 18 mais raiz de 6 sobre o 3 vezes o raiz de 3 com raiz de 3 ao quadrado vira 3 menos 1. 1 ao quadrado é o próprio 1. Então o x vai ser igual ao raiz de esse carinha que eu vou abrir em duas partes, que é o 9 vezes 2 mais raiz de 6. E embaixo, 3 vezes essa subtração que dá 2. Então, o x vai ser igual. O 9 eu posso tirar da raiz. 3 raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 6. Pessoal, se vocês fizeram pela lei dos cossenos, que também dá certo, vocês vão encontrar a resposta raiz quadrada de 6 mais 3 raiz quadrada de 3 sobre 3. Só que isso daí é exatamente igual ao que a gente encontrou, então não se assustem. A gente pode transformar isso daqui no que era antes, usando a transformação de radicais duplos para radicais simples. Como? Tem uma formulinha que fala assim, ó, se eu tiver o raiz quadrada de A mais o raiz quadrada de B, eu posso transformar ele em A mais raiz quadrada de A quadrado menos B sobre 2 mais raiz quadrada de A menos raiz quadrada de A quadrado menos B sobre 2. Se eu fizer, quem é o A lá dentro? O A é o 6. E o B? O B, tá errado esse carinha aqui, ó. Tem que jogar lá para dentro. Tem que ficar no formato de A mais raiz de B. Então vai ficar lá para dentro
Para a gente jogar para dentro, vai ficar como? Fica assim. Fica raiz de 6 mais o 3 para eu jogar para dentro, só se eu colocar ele ao quadrado lá dentro. Aí se eu quiser eu posso tirar depois. 3 vezes 3 ao quadrado. Tudo isso sobre 3. Então, ó, isso daqui, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então vai ficar raiz de 6 mais raiz de 27 sobre 3. Que se a gente... O 3 é fora da raiz, toma cuidado. Aqui. Agora sim, esse é o A e esse é o B. Agora eu posso substituir lá dentro. Para ficar mais fácil, vamos fazer esse pedacinho aqui primeiro. Ó. O A quadrado menos B. Nós vamos ter que o A é 36, menos o B, que é 27. Essa respostinha aqui, 9. Então vai ficar, montando tudo lá em cima agora, fica raiz, deixa o 3 lá fora, depois a gente mexe com o 3. Eu vou transformar só o raiz de 6 mais raiz de 27. Vai ser igual a raiz do A, que é o 6, mais o raiz de 9 sobre 2, esse 2 é dentro da raiz, mais a raiz de 6 menos raiz de 9 sobre 2. Essa é uma formulinha que a gente tem para resolver, hein, pessoal? Aí aqui, ó, vai ficar 3, 3 mais 6, 9. Então, raiz de 9 sobre 2, mais 3 menos 6 menos 3, que é a raiz de 9, vai dar 3. Então, raiz de 3 sobre 2. Ah, e agora? Agora esse carinha que a gente pode tirar e vai ficar 3 sobre raiz de 2 mais 3 sobre 2. O que mais que dá para a gente fazer? Bom, agora sim eu vou colocar esse 3 embaixo. Colocando esse 3 embaixo, a gente vai ser igual a o 3. Agora, ó, fazendo tudo. 6 mais 3 raiz de 3 sobre 3. Aí vai ficar 3 sobre raiz de 2 mais o raiz de 3 sobre 2 sobre 3. Esse pedacinho a gente vai racionalizar e esse pedacinho a gente vai racionalizar. Então vai ficar 3 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 em cima, embaixo e em cima. Aqui mesma coisa, ó. Raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2, raiz de 2. Tudo isso sobre 3, que vai ser igual 3 raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 6 sobre 2. Tudo isso vezes o 3 aqui. Eu vou colocar o 1 embaixo e multiplicar pelo inverso. Daí a gente já resolve, ó. 1 sobre 3. Aí esse 3, a gente faz a distributiva e a gente vai ter que vai ser o 3 raiz de 2 sobre 6. Na verdade, a gente pode colocar apenas 1 embaixo. Aí mais a raiz de 6. Então, ó, exatamente igual que nós temos lá na resposta do nosso exercício. Se a gente comparar, exatamente igual.